E aí, traveleiros! Hoje viemos para a entrega do nosso novo motorhome, a Nomad. A entrega oficial da Nomad era para acontecer no dia 15 de fevereiro, hoje é dia 23 de abril, então a gente teve um atraso aí para a entrega. E eu acredito que ele vai ficar aqui mais um tempo também. Sim, nós tivemos problemas com a segunda montadora. Para quem não sabe, a gente levou, quando a gente resolveu fazer um novo motorhome, a gente estava em outra fábrica e a gente teve divergências com relação ao projeto. Ele não ia sair o carro exatamente do jeito que a gente gostaria. Então a gente mudou de fábrica e a gente está aqui na Motorhomes. Deixa claro que não foi uma parceria, a gente pagou, temos contrato, tudo certinho. E aqui sim, a gente teve o projeto dos nossos sonhos, o carro está exatamente no projeto que a gente gostaria, porém a execução está deixando muito a desejar. A gente acredita que esses problemas de fábricas de motorhome são mais comuns do que a gente imagina, que a gente tem aqui a voz para poder contar para vocês, mas o que a gente entende é que o motorhome artesanal ele cresceu de forma muito rápida no Brasil, as fábricas não conseguem entregar o valor que elas cobram, né? Até o momento a gente pagou aqui R$180 mil para fazer a Nomad e a gente vai mostrar para vocês como que tá a entrega do carro hoje. A gente entende que obra atrasa, seja no motorhome ou numa casa normal, pode atrasar, porém o que aconteceu aqui foi uma falta de planejamento, falta de comunicação, transparência e até respeito com a gente. Porque se lá para janeiro ou no início de fevereiro, antes da data de entrega, tivessem nos dito, olha, não vai ficar pronto no prazo, a gente precisa de mais tantos meses para finalizar, passando uma data real, a gente conseguiria se reorganizar para continuar viajando, trabalhando com a Wanderlush antes de vendê-la. Mas não foi isso que aconteceu. Esperaram chegar na data de entrega, a gente vir aqui com todas as nossas coisas para fazer a retirada e a nossa mudança. E aí foi quando, chegando aqui, descobrimos de que não estava pronta, mas pediram pra gente, depois do dia 15 de fevereiro, mais uma semana para entregar. E a gente pensou, pô, uma semana a gente consegue esperar tranquilamente. A gente esperou uma semana e aí na semana seguinte não estava pronto, pediram mais uma semana. Isso aconteceu várias vezes, passaram 7 datas diferentes pra gente, que a gente acabou se organizando, se planejando para isso e nada ocorreu. Com isso a gente acabou ficando preso aqui, esperando na expectativa que fosse entregue. E a gente não conseguiu trabalhar, produzir novos conteúdos para vocês e acabamos tendo vários prejuízos por conta disso. Então vamos começar o tour da entrega do nosso novo motorhome para vocês conhecerem um pouco mais da Nomad, começando pela parte externa com essa arte que tá linda. A gente fez em uma gráfica aqui fora da... o que acontece? Como no contrato a gente estava com a entrega para o dia 15 de fevereiro, a gente confirmou essa entrega lá para o final de janeiro e aí a gente marcou com essa gráfica no dia 22 de fevereiro para fazer toda a arte. Então a gente tirou o carro daqui por 3 dias e depois voltou e ficou linda. O Renan criou a arte com templates, bancos de imagem, foi montando com um mapa topográfico, montanhas, uma parte um pouco mais clara que a gente pensou assim meio begezinho, outra parte mais escura, o laranja que a gente ama, e aí acabou que o carro teve que voltar pra cá pra finalizar, né? A gente achou que seria também só por mais uma semana, ele ficou aqui mais um tempo, e aí aconteceu algumas avarias já no nosso adesivo, ó, por exemplo, aqui tá ralado, e isso aconteceu aqui na fábrica enquanto eles estavam finalizando o motorhome. Esse é só um ponto, tem vários outros pontos onde o adesivo já tá arriscado aqui pela... O que acontece é que também o carro tá sujo, né? Então não dá pra mostrar muito, não dá pra ver com detalhes tudo que tem pra ver de detalhe aqui nesse adesivo. Quando a gente limpar, lavar ele certinho, vai dar pra ver melhor qual que foi aí o prejuízo dessa arte. Além da arte externa, a gente também vai ter uma arte interna na Nomad. A gente contratou a Ianca, que é uma artista que fez essa arte sob medida pra gente, que a gente amou. E também foi feita, né? A gente agendou com ela em uma data das entregas, que foi dia 3 de março, a gente pegou o carro e a gente agendou com ela no dia 6 pra fazer essa arte. A artista tem as datas certinhas, não tinha muita flexibilidade ali naquela semana. E depois o carro teve que voltar pra cá porque novamente ele não estava pronto. E aí, o que aconteceu? Teve alguns lascados, na verdade aqui foi um parafuso
que passou aqui, então assim, não mediram o parafuso corretamente e aí furou aqui. Aqui a arte tá toda ralada, ou seja, não teve o cuidado necessário com essa arte quando a gente teve que voltar o carro para cá. O ideal seria, né, como a gente imaginou, vamos pegar o carro e levar para artista no final. Só que como o prazo não se cumpriu, a gente teve que voltar e o cuidado não existiu. Então a arte toda, a gente vai ter que fazer vários retoques. Entrando na casa, a primeira coisa que a gente vê é o piso, que tá todo sujo. Não só isso, mas também riscado. Está variado, não só na entrada, mas o piso inteiro. Conforme a gente vai andando aqui, a gente vai percebendo, por exemplo, este aqui que tá bem profundo, tá aparecendo até o branco do vinílico, tá lascado aqui atrás também. Tem várias coisas riscadas do chão ao teto, mas algo que assim doeu na alma de ver foi aqui o nosso teto solar, em que o policarbonato ele tá todo riscado. Parece que é sujeira, mas não é. A gente passou um paninho com água de leve para tentar limpar. E isso aqui é alguma coisa abrasiva que foi feita aqui em cima. E, enfim, muito triste tá assim nesse estado, né, na entrega do carro. Infelizmente, porque a parte do teto lá em cima, o deck, foi uma das partes do carro que a gente não tem do que reclamar. A gente vai mostrar pra vocês totalmente felizes com essa parte de cima. E da última vez que a gente veio aqui não tava assim. E aí hoje chegamos e tá nesse estado. Outro exemplo disso são as janelas aqui na parte de dentro. As telas blackouts dos dois lados estão danificados. Neste aqui já tá até rasgando e deste outro tem essa avaria. E nesse tempo que a gente estava aqui aguardando a finalização do motorhome para a entrega final, a gente já foi percebendo e detalhando e documentando também vários pontos que estavam danificados ou com um acabamento deixando a desejar. E nós entendemos que na hora que entrega o motorhome, ele tem que estar pronto e claro, pode ter um detalhe ou outro para finalizar. Mas isso aqui, gente, são 150 pontos que a gente já percebeu que não estavam bons e que precisariam ser ou refeitos ou consertados mesmo. Por exemplo, olha esse balcão aqui, ó, um vãozinho, a madeira estava menor do que o tamanho do balcão e tinha um vão e tá esquisito isso daqui. E esse é um detalhe mais estético que eu tô usando aqui para poder mostrar para vocês. Mas a gente tinha questões estruturais, de elétrica, hidráulica, montagem, marcenaria, ou seja, todas as áreas da montagem do motorhome a gente já tinha identificado que tinham uns problemas. Um dos problemas estruturais e muito grave é com relação à vedação do tanque de água. A gente está abastecendo a água do tanque agora, por essa boca aqui entra, e aqui tem um respiro, ou seja, quando o tanque de água enche, a água sobressalente tem que sair por aqui, que não está saindo, mas eu já estou ouvindo um barulho de água caindo no chão. Olha isso, gente, está saindo por aqui, não só por esse caninho, mas pela lataria do carro. E não é só esse ponto. Olha o que eu descubro, gente. Esse equipamento totalmente solto. Olha isso, não está preso em lugar nenhum. Essa aqui é a bomba do aquecedor a diesel. Inclusive, isso aqui é diesel que está passando por dentro dessa mangueira. Totalmente solto. Eles nos entregariam o veículo desse jeito. Olha o perigo. E o que mais me entristece aqui é saber que isso daqui, né, esse vazamento, ele poderia ter sido identificado com mais antecedência se um simples teste de encher a caixa d'água até o final e ver ela saindo, ver a água saindo pelo ladrão para checar se estava tudo certo, tivesse sido realizado. Ou seja, o motorhome foi entregue sem um teste simples de encher a caixa d'água. Que isso seria facilmente identificável. A gente, né, não era nem um teste, a gente estava só enchendo a caixa e descobriu esse problema. E outros momentos, quando a gente veio aqui, em uma das várias datas que a gente veio aqui, a gente teve um problema parecido com a elétrica, em que a luz estava piscando do carro, então virou uma balada lá dentro sem um motivo aparente. A gente também teve um dia que a gente retirou o carro daqui e começou a sair fumaça na parte elétrica. Aqui essa porta também começou a sair fumaça, ou seja, a gente está começando a ficar preocupado. No começo eram detalhes de acabamento que a gente entendia que era algo estético e poderia ser resolvido facilmente. Agora nós estamos vendo detalhes estruturais por falta de teste e problemas que a gente não sabe como que vão ser resolvidos. Bom, a gente demorou um pouco para trazer tudo isso aqui para vocês, porque a gente estava tentando resolver da melhor forma e a gente não queria trazer toda essa questão, tudo isso, porque sinceramente a gente tá bem cansado com esse processo, né? A gente teve problemas na primeira fábrica, a gente tá tendo problema agora e assim, é super simples, a gente só queria ter um carro novo pra seguir viajando.
Mas enfim, a gente tá tendo esses problemas, a gente tá tentando resolver internamente. Você pode estar se perguntando se a gente se arrepende de ter tirado da outra fábrica. Não, a gente sabe que a gente teria outros problemas grandes com a outra fábrica também, então a gente não se arrepende de ter tirado de lá. Talvez a gente se arrepende de ter feito com essa aqui e não ter feito com outra empresa. Ou a gente mesmo ter posto a mão na massa e ter feito o nosso carro pra já estar viajando. Porque a gente resolveu contratar uma fábrica pra não parar de viajar, mas já estamos aí parados há 2 meses. Enfim, acho que foi importante trazer esse vídeo agora, porque seria a entrega do carro. E também faz tempo que todo mundo tá perguntando o que aconteceu com o carro novo, porque a gente não veio dar notícias aqui. E é isso, gente, a gente tá cansado, a gente não sabe quando isso vai se resolver. Como, quando, e pra vocês entenderem, o motorhome não é só um carro, é a nossa casa e a nossa ferramenta de trabalho também. A gente depende do motorhome para criar os vídeos para vocês, para fazer conteúdo de viagem, vivendo no motorhome e tudo mais. Era pra gente estar neste momento, se o prazo tivesse sido cumprido e tivesse dado tudo certo, já era pra gente estar lá próximo ao Ushuaia, lá no sul da Argentina, do Chile, viajando, produzindo muito conteúdo para vocês, mas não. Então, todo o nosso roteiro de viagem, por conta do inverno, por conta de várias limitações, vai ter que ser alterado. Então impactou muito, está impactando no nosso roteiro de viagem, no nosso trabalho, como a gente já falou, né? Muito conteúdo que a gente poderia ter feito, já ter publicado aqui, não conseguimos. Que mais, Laís? Tá alterando também a questão da nossa saúde mental, né? Porque a gente tá nesse tempo dormindo no sofá da minha mãe, porque a Wanderlust tava em funilaria, ficando pronta para ser vendida, então a gente acabou ficando sem nenhuma das duas casas. E a gente trabalha com criatividade, a gente quer vir aqui com alto astral. Vocês sabem como que são, né, os nossos vídeos aqui para vocês. Então tudo isso também tá impactando. A gente, como eu falei, não sei quando que a gente vai resolver. E a gente realmente não queria vir à tona com isso, mas acho que foi importante pra dar uma resposta pra vocês. Vocês são a nossa família também. Esse carro aqui é graças ao nosso trabalho aqui também. Vocês fazem parte disso. E a gente vai manter vocês informados da resolução, né? De como que vai ficar quando ele ficar pronto. E deixar claro que tem várias coisas que a gente tá apaixonadas no carro, assim. Tem vários pontos positivos, tem muita coisa que a gente tá muito feliz e a gente quer mostrar esses detalhes positivos pra vocês também. Mas pra isso o carro tem que ficar pronto pra gente fazer esse tour oficial. E você pode estar se perguntando por que a gente só postou esse vídeo agora, vários meses depois da gravação. Alguns minutos atrás dissemos que o vídeo estava sendo gravado em abril, em uma das entregas do motorhome, que acabou não acontecendo, porque a gente encontrou vários problemas antes mesmo de conseguir tirar o motorhome da fábrica, então ele permaneceu lá para que fossem feitos consertos e só nos entregaram oficialmente no dia 25 de maio, 4 meses depois da data prevista em contrato para a entrega do motorhome. E aí, a gente pegou o motorhome, recebemos, começamos a testar ele durante alguns dias, fazendo a nossa mudança, né? Colocamos todos os nossos pertences pessoais lá dentro e aí já encontramos vários outros problemas, tanto de hidráulica, de elétrica, de gás, marcenaria, montagem, vários deles. E aí então a gente teve que no dia 30 de maio levar o motorhome, fazer a devolução para a fábrica para fazer os reparos necessários. Nós fizemos uma reunião em que a gente identificou 25 itens para conserto do nosso motorhome e eles ficaram de devolver o motorhome em uma semana já com tudo resolvido. A gente conseguiu pegar o carro finalmente, novamente, no dia 7 de junho e nesse dia a gente fez uma vistoria para ver se tinha sido mesmo resolvido ou não. Dos 25 itens, 10 itens eles nem chegaram a mexer e dos itens que eles falaram que eles sim mexeram e resolveram, a gente já ali na hora identificou que 4 deles não estavam bons, ou seja, não tinha sido resolvido. Antes mesmo de tirar da fábrica, porque depois de tudo isso que a gente passou, também não somos trouxa, né? A gente foi lá, checou item por item e continuou. Então assim, a gente deu todas as chances possíveis para a fábrica conseguir consertar o motorhome e nos entregar funcionando e seguro.
mas infelizmente não foi isso que aconteceu em nenhuma das vezes. Então nesse dia 7 de junho foi o dia que a gente, tirou finalmente o carro de lá, mesmo tendo identificado esses problemas, porque a gente entendeu que não adiantaria mais deixar lá para tentar resolver. Desde o início desses problemas, a gente já estava assessorado por uma equipe jurídica em que os nossos advogados nos orientaram sempre desde o início a seguir pela via mais amigável possível, extrajudicial. Por isso mesmo que a gente deu tantas chances para essa empresa arrumar o que precisava ser arrumado, corrigido, e sem sucesso, infelizmente. Então a única solução final foi recorrer à justiça. A gente contratou um engenheiro elétrico especialista em perícia judiciária para fazer uma análise criteriosa da elétrica do motorhome, que de todos os problemas a gente acredita que seja o pior, né? Porque é o que coloca na sua vida em risco, o motorhome em risco, a segurança principalmente. Então ele fez um laudo técnico com um resultado de 53 páginas, cheias de detalhes técnicos e apontando diversos pontos de alto risco de incêndio se o motorhome fosse utilizado como ele deveria ser usado, né? Em viagem, mexendo no dia a dia, etc. Aí a gente enviou e-mails para várias fábricas de motorhome Brasil afora, solicitando um orçamento de serviço de reparo do motorhome, principalmente da elétrica e da hidráulica, com esse relatório aí do engenheiro elétrico, apontando tudo que precisava ser corrigido. E recebemos nesse período 8 respostas, uma mais frustrante que a outra, a maioria delas dizendo que não fazer serviço de reparo em motorhomes construídos por outras empresas, se não por elas mesmas. E algumas das que nos responderam falando que até faz serviço de reparo, mas no nosso caso seria totalmente inviável e consequentemente não foi apresentado nenhum orçamento, porque para fazer o serviço bem feito, para consertar tudo isso, seria necessário desmontar todo o motorhome e fazer uma nova montagem do zero, que custaria mais caro do que uma única montagem, né? Porque leva muito mais tempo, mais trabalho. Você tem que destruir tudo, né, para refazer. Então, se você refazer do zero era mais fácil. Pois é, mas pelo menos a gente conseguiu encontrar uma fábrica que tem disponibilidade, disposição e capacidade, competência técnica para conseguir resolver todos esses problemas, que nos apresentou um orçamento, mas que custaria no mínimo R$90 mil. É um valor altíssimo, porque é muito trabalho, não é algo de uma semana ou duas, é um trabalho, um serviço para entre 2 a 3 meses de serviço. Vai ter que desmontar parte dos móveis para conseguir acessar a instalação elétrica, hidráulica e corrigir o que precisa ser corrigido. Mas no ponto que chegou, a nossa única alternativa foi entrar na justiça com uma tutela cautelar antecedente para garantir que a fábrica pague o conserto em outra empresa de confiança, para garantir que a gente tenha um motorhome seguro para poder continuar viajando. A gente entrou com esse processo no dia 4 de junho e de lá até aqui hoje a gente está postando esse vídeo em tempo real aqui para vocês. O momento de gravação e publicação desse vídeo aqui é o mesmo. Houve já várias movimentações desse processo, da gente apresentar a nossa parte, a outra parte do processo, apresentar dela, e vai e vem, sabem como justiça é longa, demorada mesmo. Em que momento que estamos? Foi solicitada uma perícia de um outro perito nomeado pelo juiz, e agora a gente está aguardando essa perícia ser realizada. Isso pode demorar um bom tempo e a gente não pode fazer nada com o motorhome nesse momento. A gente não pode nem mandar para conserto, porque inviabilizaria a perícia. A gente não mexeu em nada, da maneira como foi entregue pela fábrica, ele está nesse momento. E a gente não pode viajar, obviamente, porque a gente colocaria a nossa vida em risco, né? Então, nesse momento, o motorhome está num lugar seguro, com câmeras de segurança, com segurança privada e tudo mais. Ele está seguro, a gente não está mais com ele.
E durante esse tempo ele vai ter que ficar parado aguardando essa perícia ser realizada para só depois disso a gente conseguir mandar para outra empresa fazer o reparo. Essa tutela antecipada é só a primeira ação específica para garantir a indenização para fazer esse conserto no motorhome, mas em breve nós vamos entrar com uma ação para garantir também todas as perdas e danos que foram causados por conta desse problema. A gente não quer nada mais, nada menos do que o nosso direito, do que a justiça. Vocês mais do que ninguém sabem que a gente não gostaria de estar nessa situação, a gente queria estar viajando, mas a gente já perdeu, já sofreu muito, então a gente está indo atrás de resolver esses problemas judicialmente. E no meio do nosso processo acabamos descobrindo que essa mesma empresa que montou nosso motorhome está respondendo um outro processo de uma outra cliente, num caso semelhante ao nosso, de problemas de montagem de motorhome que acabou colocando em risco a vida da pessoa e do motorhome consequentemente. Então é reincidente, então não é um problema só com a gente, é um problema infelizmente generalizado mesmo, que além da gente já impactou outra cliente que já iniciou o processo na justiça também. Não sei quantos outros talvez estejam com problema que ainda nem entraram na justiça, isso a gente não consegue saber, né? E como que a gente soube isso? O processo é público na justiça, então qualquer pessoa, a gente, você consegue ver, consegue acompanhar parte do processo, né? Obviamente não todos os detalhes, os autos, mas consegue ver as movimentações e é muito simples, é só digitar no Google aí ESAGE JPSP. Depois disso você vai ali em processos de primeira instância, depois procurar por nomes das partes e procura por um nome aí que você achar que seja fácil para você identificar o nome da empresa. Por exemplo, digitar motorhome e aí olha o resultado ali e entra para você ver quais processos de quais empresas estão sofrendo aí por conta disso. E você pode estar aí se perguntando por que a gente não está viajando com a Wanderlust, o nosso motorhome antigo, mas a questão é que a gente precisa que ele seja vendido, porque a gente está precisando do valor da Wanderlust. A gente investiu boa parte do nosso patrimônio para fazer o novo motorhome e não tem como a gente ficar com um motorhome parado esperando perícia e viajando com outro. A gente precisa vender. Ela inclusive já está numa loja de motorhomes em Santa Catarina aguardando para ser vendida. E agora, o que a gente faz da vida? A gente tem o princípio e valores nossos, Renan, Laís e da Travaleiros, de ser sempre sincero e transparente com vocês, mostrando tudo o que acontece, de bom, de ruim. E acho que é só por isso que a gente está aqui trazendo tudo isso para vocês. Sim. Também, porque eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo, queria ter conseguido resolver todas as questões, mas a gente precisa dar uma justificativa, né? E a gente só não veio antes para vocês porque a gente estava com medo, porque antes da gente retirar o motorhome da fábrica, o nosso bem mais precioso e vários dos nossos pertences estavam na fábrica. Então imagina se a gente expõe o que estava acontecendo para vocês e sabe-se lá o que poderia ter acontecido, né? Algo pior. Então a gente precisou esperar o momento certo, também resolver a parte jurídica, já porque a gente precisou chegar nesse ponto. Por questões jurídicas a gente acabou não podendo compartilhar antes com vocês o que estava acontecendo, mas saibam que a gente, na medida do possível, a gente vai compartilhar, claro, o que for possível. E a gente vai vir aqui sempre sendo transparente com vocês. E eu, né, acho que posso me abrir, porque eu sei que se você tá aqui até agora nesse vídeo, você provavelmente gosta muito da gente, ou talvez você não goste da gente, talvez até por isso, né, porque tem muita gente que talvez hater tá assistindo o vídeo pra ser feliz, e pra mim sempre foi muito difícil expor tudo isso na internet, é muito difícil lidar com alguns comentários quando a gente expõe esses problemas. Mas eu acho importante trazer, né? A gente achou importante se pronunciar porque para falar com quem gosta da gente mesmo. Se você não gosta da gente, se você acha que a gente está falando por qualquer outro motivo que não seja, simplesmente a gente veio aqui dar esse parecer para o nosso público e o restante a gente está tentando resolver na justiça. Mas agora a gente tá aqui pensando o que fazer com a nossa vida, né, no momento, porque agora a gente tá sem motorhome, a gente não consegue mais viajar de motorhome, a gente tá sem casa, a gente, lembrando, não temos nenhuma outra casa além do motorhome durante esse período todo aí, desses últimos
meses, de fevereiro até agora, a gente ficou na casa dos nossos pais de favor, basicamente, porque nem quarto mais tinha. Boa parte desse tempo a gente ficou dormindo num sofá na casa da mãe da Laís, e aí depois a gente trocou de casa de familiar, de outro e tal, mas assim... E não dá mais, porque o nosso trabalho é produzir conteúdo. Vocês perguntam, como que a gente vive trabalhando? Como que a gente ganha dinheiro para comprar motorhome e para viajar? É produzindo conteúdo. Então a gente precisa produzir conteúdo mostrando lugares incríveis, experiências incríveis, que é o nosso propósito desde o início, para que a gente continue trabalhando, monetizando e conseguindo mostrar cada vez mais o mundo para vocês. Então a gente está aqui pensando o que fazer da vida. Nos próximos vídeos a gente vai compartilhar com vocês os próximos passos, o que a gente vai fazer sem motorhome temporariamente. E se você tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários, nos dê esse apoio. E se você tiver um comentário negativo, guarda pra você, por favor. Sério, gente, é isso. É isso. Até a próxima, Traveleiros. Até.